Eu sou Alexandre Prandini e começa agora mais um Síndico em Ação, um programa pensado para você síndico, você conselheiro, para o mercado condominial. Antes de a gente entrar no tema, eu queria agradecer muito aos feedbacks e aos contatos que eu estou recebendo, seja por WhatsApp ou seja via a nossa página do Instagram. A gente percebe que os síndicos e as pessoas que vivem do mercado condominial estão vendo bastante valor no nosso programa. Isso é muito gratificante para a gente que faz isso com muito carinho, muito amor, para transformar realmente o nosso mercado em um mercado mais sólido, mais conceituado e mais profissional. Então fica aqui o abraço para todas as pessoas que me mandaram mensagem, todas as pessoas que participam do programa no canal do YouTube fazendo perguntas. É muito, muito gratificante ter vocês participando do nosso programa. E o tema de hoje é reduzindo custos em manutenção de condomínio. Eu tô com o grande Theo Gondim, tá certo o nome? Certíssimo, obrigado pela oportunidade. É um dos nossos patrocinadores, a Funcionar. É uma empresa que eu já trabalho há algum tempo. Quando a gente propôs essa ideia do programa, foi uma das primeiras empresas a nos apoiar. Muito grato por você estar participando, é uma satisfação enorme vocês estarem aqui. Começando aqui, Theo, me diz um pouco, o que é a Funcionar? Funcionar é uma empresa que foi constituída aí aproximadamente 10 anos, né? E nós iniciamos nossa atividade com o propósito de prestar serviços de assistência técnica para as grandes construtoras, né? Daí o nosso entendimento, a nossa expertise de empresa multidisciplinar, né? Então, quando nós nos propusemos atender no contexto de assistência técnica às grandes construtoras, né, nós tínhamos a obrigatoriedade de se montar uma equipe que atendesse todos os escopos de manutenções prediais, né? Então, a Funcionar, de fato, hoje é uma empresa especializada em manutenção predial e com contexto multidisciplinar, ou seja, todos os itens de infraestrutura predial nós atendemos. E temos aí aproximadamente uns 80 condomínios na carteira. É só para eu entender, assim, até melhorando essa informação para o nosso público. A Funcionar é uma empresa especializada em implantar condomínios, é isso? Justamente, né? O nosso DNA ele veio da implantação de condomínio, mas na medida que nós terminávamos aquele período de 3 anos, 4 anos, que é a garantia, na verdade a garantia é 5 anos, né? Mas nós ficávamos internados nos condomínios durante os 2 primeiros anos, né? Após entrega. E aí partiu para uma necessidade de você continuar nos condomínios após o período de assistência técnica das construtoras. E aí expandiu para diversos outros condomínios. Hoje, seguramente 80% da nossa carteira são condomínios com mais de 15 anos. A gente vem conversando aqui no programa sobre a carteira de condomínios em São Paulo, aproximadamente 42 mil. Dessa quantidade, é uma grande quantidade de condomínios antigos, com mais de 10 anos. E o que a gente vem falando é, esses condomínios vão precisar de manutenção. A sua empresa, ela é uma empresa focada em prestar manutenção corretiva e preventiva de condomínios já implantados. É aquilo que eu disse, 80% da nossa carteira são condomínios com idade acima de 15 anos, né? Então a gente tem um escopo de trabalho voltado para esses condomínios com essa idade. O que é interessante no trabalho de vocês é que quando você tem que fazer uma programação de manutenção dentro do condomínio, você tem normatização, riscos, planejamento, responsabilidade do síndico, que nem todo síndico está preparado para cuidar. E às vezes depende de uma prestação de serviço que nem sempre vai te dar essa visão tão ampla. Então algumas empresas que de repente elas são muito especializadas no que elas fazem, mas quando é para fazer um olhar um pouco mais abrangente, onde resguarda o síndico e também aconselha o síndico a manutenção após aquela manutenção corretiva que seja, é uma coisa que não existe no mercado hoje, esse profissional, né? A Funcionar, ela vem também oferecendo esse escopo, oferecendo esse PMOC, né, de manutenção constante no condomínio para evitar esse tipo de erro do síndico, entre aspas, né? O que a gente tem percebido nos últimos anos, até com o advento do próprio síndico profissional, né, ele se apega mais a esse contexto da responsabilidade, esse contexto da normatização, né,
E por conta do contexto da responsabilidade, da normatização, você acaba, de certa forma, segregando qual a empresa que você vai aceitar trabalhar dentro do seu condomínio, né? Até então, o que se percebia é que os condomínios contratavam assim, aleatoriamente qualquer profissional, né? Não quer dizer que esse profissional irá, de alguma forma, resguardar o condomínio dos riscos e das responsabilidades. A normatização, ela é clara, a normatização ela diz o seguinte: existe um escopo de manutenção que deve ser seguido, existe uma qualificação de empresas a qual está direcionada para determinadas atividades, né? E o que eu percebo é justamente isso, né? Está migrando, estão mudando de fato isso. A demanda por empresas capacitadas, qualificadas e com processos, ela tem surtido aí uma escala muito grande, né? A gente tem tido aí bastante demanda para esse entendimento. O preço que se paga para você ter uma empresa qualificada, profissionais qualificados, que atenda a normatização, que dê de alguma forma uma segurança para o condomínio, para a edificação e para o próprio síndico, o valor é muito próximo de você contratar aquele profissional que de fato ele tem uma capacidade, mas não basta ter somente a capacidade, né? Hoje você administrar um condomínio, você está administrando para uma comunidade, você está administrando para diversos interesses, você está administrando o patrimônio de diversas pessoas, né? Então você não pode direcionar toda essa responsabilidade para um profissional que ele não tem lastro. Eu vou citar aqui o que aconteceu recentemente com a nossa empresa. Em São Caetano do Sul, um funcionário nosso esqueceu de cumprir um processo. Só o fato dele não cumprir esse processo me deu um prejuízo de R$80 mil. Você acha que o senhor João, aquele prestador de serviço, ele teria lastro para arcar com R$80 mil de prejuízo que foi ocasionado naquele momento para o condomínio? Que eu costumo provocar bastante os síndicos é justamente isso. Se você tem uma empresa que te dá de fato essa garantia, te dá de fato esse conhecimento técnico, por que você vai continuar arriscando, continuar se expondo, né, aos diversos problemas que estão inseridos na manutenção predial, né? Riscos não somente para a edificação, mas risco para os moradores, risco para os próprios funcionários, né? Administrar um problema, um acidente pessoal dentro de um condomínio, seja ele com um condômino ou seja ele com um prestador de serviço, isso é de uma dor de cabeça muito grande. Essa questão, Otel, eu vou puxar uma coisa. Eu costumo assumir alguns condomínios que já vêm com um manutencista, ou vem com um assistente de manutenção, enfim, tem diversas funções aí que você pode qualificar a pessoa. Mas na realidade é uma pessoa à disposição do condomínio que tem ali uma NBR para fazer elétrica, fazer alguma coisinha de encanamento, fazer infracível, enfim. Só que ele também tem uma certa limitação. Ele custa para o condomínio. Vamos falar em valores aproximados, deve custar aí próximo de uns R$4.500. E normalmente quando eu assumo esse condomínio, eu tenho que olhar para essa função, porque é a função mais ociosa que existe no condomínio. O porteiro ele tem já um script já meio que pronto, seja correto ou não, dependendo da portaria, já tem lá. O zelador, entre aspas, já tem uma rotina. O faxineiro ele tem uma rotina. O manutencista ele depende de uma certa definição do zelador junto com o síndico para que ele ocupe o espaço que ele tem disponível para o prédio de uma forma produtiva. Isso é um problema. Paga muito caro por uma mão de obra pouco qualificada e o retorno que o condomínio tem daquela mão de obra a qual você paga é minúsculo, é muito pouco. É uma elétrica pequena, a não ser que você invista muito nessa pessoa, é uma elétrica pequena, enfim, é meio complicado. A sua empresa também faz esse tipo de trabalho, ou seja, ela interna uma pessoa dentro do condomínio e oferece ali um escopo de manutenção preventiva geral ou corretiva geral. Existe um PMOC programado, é assim que vocês trabalham, tá certo? Você comentou um assunto, e de fato esse é o entendimento geral, que o manutencista, em algum momento, ele se torna um recurso ocioso. Eu costumo provocar os síndicos dizendo o seguinte: me apresente o seu último balancete, do último exercício. Eu mostro para você que todas as intervenções de manutenções emergenciais que você sofreu naquele exercício, expande um pouco, não precisa ser só nos últimos 12 meses, nos últimos 2 anos. O seu custo emergencial pagaria 3, 4 manutencista, mesmo esse entendimento da ociosidade. O que acontece é que a maioria dos condomínios, eles de fato têm um manutencista. Quando esse manutencista é orgânico, quem faz a gestão desse manutencista? É o zelador? É o porteiro?
é o próprio síndico, com qual legitimidade ele faz esse gerenciamento? Esse gerenciamento é embutido o entendimento de manutenção preventiva ou se atua sempre na manutenção corretiva? Se você for falar assim, ó, manutenção corretiva, aí eu concordo contigo, porque se você for atuar somente no que vai acontecer, em algum momento é fato, esse recurso ele vai se tornar ocioso ali. Agora, se você tiver um planejamento de trabalho, se você tiver pessoas com conhecimento técnico gerenciando esse manutencista, criando para ele um plano de manutenção preventiva, porque existem diversas áreas técnicas dentro de um condomínio que você, como diz a própria norma, você não pode atuar somente na corretiva, você tem que atuar preventivamente, né? E quando você não atua preventivamente, você tem um custo dobrado. Primeiro, o custo do manutencista, que ele está ocioso ali, e segundo, o custo que você vai ter numa eventual intervenção emergencial. Esse é o cenário do manutencista orgânico. Existem também diversas outras empresas, as que trabalham aí com o contexto de facilities, que fornecem a portaria, que fornecem a limpeza e também o manutencista. O que a gente tem percebido é que quem faz a gestão do caso desse manutencista da empresa terceirizada é o supervisor de portaria. Sim, Então, com qual legitimidade esse supervisor de portaria vai discutir manutenção preventiva com esse manutencista? A nossa empresa, eu atuo só com manutenção predial. Eu não tenho portaria, não tenho limpeza, a nossa especialidade, a nossa expertise é manutenção predial. Todos os condomínios que nós implantamos, nós criamos um PMOC, que é um plano de manutenção para aquele condomínio. Ele tem o checklist diário de todas as áreas que ele tem que fazer o check, verificar se tem alguma normalidade ou não. Ele tem um treinamento, um entendimento de previsibilidade. Por exemplo, lâmpadas de emergência, isso é um erro crasso, onde as pessoas só vão se dar conta que as lâmpadas de emergência no condomínio não estão funcionando quando você vai precisar delas. No nosso checklist diário, eu faço a vistoria diariamente nessas lâmpadas de emergência e diversos outros itens preventivos, né? Então, o nosso manutencista, dificilmente ele fica ocioso, porque ele tem o checklist diário. Agora, se você for comparar com os outros modelos que eu citei aqui, é óbvio que em algum momento você vai ter ali a ociosidade. A gente está falando aqui, na realidade, tudo que a gente conversou é uma introdução para o tema que a gente mais pensa aqui dentro do nosso programa, deste bloco específico, sobreposição de custos. Isso já é um entendimento meu até antes da gente ter conversado. Eu vejo que muitas das empresas que oferecem serviço de portão, oferecem serviço de manutenção de exaustão, manutenção de elevador por exemplo, um elevador de cadeirante, câmeras, enfim, a gente pode elencar vários, cada condomínio vai ter um escopo diferente. Mas muitos deles é muito parecido o escopo de trabalho, é aquilo que acho que você comentou. Às vezes o rapaz do portão ele faz uma manutenção elétrica, mesma coisa que a pessoa que faz na bomba, que ela vai e faz alguns checkpoints de manutenção elétrica, na verdade. Ela não verifica a bomba, até porque a bomba é uma coisa simples de verificar. O próprio zelador faz o acompanhamento dela, se está funcionando bem, faz a troca e tudo mais. Você, no seu entendimento de olhar dentro do produto que vocês oferecem para o mercado, a sobreposição de custo é o que você vende para o síndico, é o entendimento do síndico que além de colocar uma pessoa especializada, colocar uma pessoa que sabe o que está fazendo, nada adianta se não oferecer uma redução de custo, né? Se cobra-se muito mais, a gente tem problema com questão de orçamento. Você oferece uma coisa que reduz o custo, ou seja, a sobreposição de custo ela acaba saindo mais barata do que você fazer essa manutenção ou com um funcionário próprio ou com alguma outra empresa parceira. É esse o olhar? Eu estou até pensando em criar um slogan para esse entendimento, mas a nossa missão é reduzir de 30% a 40% o custo de manutenção predial para o condomínio, atuando justamente nesse contexto de sobreposição. É o que você disse. Se você tem um contrato de bombas no seu condomínio, qual que é o escopo dessa empresa que te atende nesse contrato de bombas? Elétrico, hidráulico. Porque se tiver algum problema mecânico nessa bomba, ele simplesmente vai sacar a bomba, levar para assistência técnica e depois te apresentar a nota desse custo da assistência técnica. Ou seja, então não é contrato de bombas, é um contrato de elétrica e um contrato de hidráulica. Se você já tem um manutencista no seu condomínio, o porquê você vai sobrepor esse custo se no manutencista ele já te atende na elétrica e na hidráulica? E aí você tem N outros contratos, você tem portões. A sua empresa de portões, ela faz serralheria? Ela atua em cima de serralheria? Ou se tiver um problema de serralheria, ele tem que buscar o serralheiro, ou ele pode até ter um profissional no seu quadro que faça serviço de serralheria, mas ele vai te cobrar isso à parte. Então, a gente atua justamente nesse contexto de sobreposições de custos diversos, né? Aí você tem a central de alarme de incêndio.
que é a central de alarme de incêndio? Né? Tudo bem que são coisas, a normatização trata de forma segregada, né? A hidráulica de incêndio e a hidráulica geral. Existem normatizações distintas para isso, mas são hidráulicas, né? Um é PVC, o outro é galvanizado, ou é cobre, né? Mas isso é hidráulica, né? Ah, calma aí, mas nós estamos falando da placa da central de alarme de incêndio. Tá bom, então a placa da central de alarme de incêndio é um item que de fato você precisa ter uma competência direcionada para esse item. Pô, mas então você renegocia o seu contrato. Então o nosso foco é justamente isso, é de provocar. O condomínio está procurando discutir uma redução de custo? Ah, estou sim procurando. Na verdade, se perde muito tempo em discutir os contratos de portaria, de limpeza, sendo que na sua manutenção... Para onde está saindo o dinheiro. O maior ofensor, claro, segundo atrás, obviamente, do custo de mão de obra, mas o maior ofensor no orçamento do condomínio são as manutenções emergenciais que ocorrem ali. Se você não tem uma programação, se você não tem um escopo definido para esse serviço, aí de fato você está perdendo dinheiro ali. Aí fica um alerta para o síndico sobre manutenção. Tem que se ter um entendimento muito claro que se você não fizer a manutenção preventiva do seu condomínio, isso é uma prerrogativa sua, da sua gestão. Mas saiba que em algum momento você vai ter que fazer a manutenção corretiva e quase sempre ela sai um pouco mais cara. É uma realidade isso, né, Theo? Sim, com certeza, né? E buscando sempre profissionais que capacitados e que tenham um acervo de atuação sobre esse eventual item, né? Essa eventual intervenção, né? Eu já fui chamado para refazer serviços de profissional que pegou um contrato, mas não tinha competência, não tinha o acervo, né? Quando a gente fala o acervo, você vai no CREA, determinadas obras, você tem que recolher o RT. Existe uma normatização para recolhimento do RT e ali fica registrado o seu acervo, né? Então, se você quer buscar um profissional, se você quer se certificar de que aquele profissional tem competência para executar aquele determinado serviço, consulte o CREA, veja o acervo dele. Se for uma obra de grande porte, você vai verificar se de fato aquele profissional tem essa expertise naquela determinada patologia. Qual que é a legitimidade dessa situação que você oferece para os condomínios? Quer dizer, quando você trabalha com contratos isolados para bomba, para portões, para exaustão e por aí vai, você trabalha com um contrato direcionado e se entende que é um expertise daquela empresa. Enfim, quando você coloca tudo isso na mesma cesta, qual que é a legitimidade que você tem nesse serviço a oferecer para o condomínio? Não existe nenhuma tecnologia espacial na prestação de serviço, exceto aquelas que você tem ali uma comutação qualquer, por exemplo, uma placa de central de sistema de alarme de incêndio, uma placa de controle de acesso, uma placa de uma portaria virtual. Isso são coisas específicas. De fato, você tem que ter essa mão de obra. Que está no contrato de cada uma das prestações. Agora, quando você fala contrato de bombas, contrato de portões, contrato de CFTV, enfim, existem diversos outros contratos que de fato tem uma sobreposição muito grande de custo. Então aí você fica eu negocio, você achando que você conseguiu uma condição diferenciada com a sua empresa de manutenções e de bombas, né? Sendo que praticamente, e aí eu vou espremer o manutencista. Sendo que deveria ser o contrário, você tem que fortalecer esse seu prestador de manutenção aqui para que ele possa abranger todos os escopos, né? Esse é o entendimento. Se falando em legitimidade, você tem que falar assim, escopos diversos dentro de um condomínio, existe uma essência comum. Elétrica, hidráulica e alvenaria, exceto a alvenaria estrutural, é um outro contexto. Mas alvenaria elétrica e hidráulica, você tem que tratar isso num único bojo. E os síndicos estão percebendo estão aceitando essa modalidade? Como é que está isso quando você se depara com o síndico? Hoje a gente tem, enfim, de novo, com o advento aí da sindicância profissional, e até mesmo dos síndicos moradores, síndicos proprietários, eles têm buscado uma qualificação, eles têm buscado aí uma necessidade muito grande de redução de custo, né? Então, quando eu tenho essa oportunidade de discutir, eu vou para o condomínio não para discutir em primeira instância a manutenção, eu vou para condomínio para discutir o balanço, né? Me apresente o seu balanço, deixa eu mostrar para você o quanto os itens de manutenções emergenciais que você teve durante aquele período poderiam ser evitados. Hoje a gente tem tido bastante demanda com esse contexto de redução de custo. A aceitação está sendo muito boa. É um serviço que eu aposto muito, eu acho que traz realmente muito... se poupa muito tempo, se poupa muito trabalho e realmente traz uma redução muito boa. Quando você pega um condomínio com um pouco mais de idade, que já veio de várias manutenções
e nem sempre as manutenções elas são corretas, que vem se arrastando com uma preventiva não muito bem feita, que já está acontecendo algumas corretivas e a gente acaba encontrando a sua empresa e oferecendo esse serviço. Eu tenho experiência, você sabe disso, que isso vem funcionando bastante, não tenho dúvida dessa situação. Esse tema reduzindo o custo em condomínio, a gente vai expandir para outros programas, a gente vai terminar esse bloco agora, mas queria agradecer bastante ao Theo, a nossa parceria e também ao produto que você oferece para o mercado de condomínio. É uma coisa que vem de encontro a esse amadurecimento que o mercado exige, na verdade, e que tem tudo a ver com as realidades do condomínio, principalmente os condomínios mais antigos. O foco realmente está sendo muito assertivo dentro do ponto de vista que eu tenho. Então, Theo, obrigado aí por ter participado de hoje pelo programa. A gente tem outros programas para fazer juntos, referente a reduzir custos de manutenção em condomínio. Eu acho que é um tema que vai trazer muito conhecimento para o síndico, muita informação de coisas que a gente não vê ninguém levando, né? A manutenção é muito discutida o que se pode fazer, mas como se pode fazer de uma forma inteligente a reduzir, acho que isso aí é o que a gente tem que levar para o pessoal, para os síndicos, para as pessoas que estão mais interessadas em aplicar isso no condomínio. Ok, em nome da Funcionar, eu agradeço aí o convite, né? Nos sentimos aí muito honrados em participar desse projeto e gostaria sim de nos colocarmos à disposição, participar das discussões, né? Se tiverem outros blocos do contexto de manutenção predial, de redução de custo com manutenção, se nós tivermos aí de fato, né, uma nova oportunidade, estaremos aqui presentes. E para você que acompanhou o nosso programa até agora, fica aqui meu muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Vai ficar aqui aparecendo também o nosso Instagram. O Síndico em Ação está aí no Instagram também. Lá você pode acompanhar algumas matérias, pode deixar sua sugestão, entrar em contato comigo para uma sugestão de tema ou uma solicitação de participação do programa. Muito obrigado e até o próximo programa.